Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Ana Luísa e hoje a gente vai falar de Coraline. Don't you dare disobey me, Coraline! O filme Coraline, na verdade, é a adaptação de um livro escrito por Neil Gaiman, cujo nome eu não sei pronunciar, e foi lançado em 2009, dirigido por Henry Selick. Muitas pessoas acham que foi o Tim Burton que dirigiu esse filme, mas... E Coraline ficou marcada pela sua essência assustadora, que traumatizou um monte de criança assistindo o filme pensando que era mais um filme normal, mas era um filme com criaturas como essa aqui. Eu vejo muita gente falando que realmente tinha medo de Coraline quando era criança, mas eu não me identifico porque desde que o filme lançou eu fiquei muito curiosa para assistir. Eu era pequenininha, afinal lançou em 2009, e assim que eu assisti eu me apaixonei pela obra, então eu acho que eu nunca tive medo de Coraline, mas depois que eu li o livro eu acho que eu mudei um pouquinho essa opinião. Bom, eu vou aqui falar sobre o livro, o que eu achei, mas antes de eu falar do livro, eu queria relembrar um pouquinho a sinopse de Coraline pra gente se contextualizar aqui. Coraline conta a história de uma família que está se mudando para uma mansão bem antiga e centenária chamada de Pink Palace. E agora é um lugar que aluga apartamentos e eles vão indo morar em um desses apartamentos. Nisso, ela passa a ter que lidar com todas as mudanças da casa e lidar com os vizinhos novos. Mas o fardo que ela mais precisa lidar e que é o mais difícil e que dá origem a tudo da trama é o fato de que os pais da Coraline não estão dando a devida atenção que ela gostaria de receber. Isso porque, como eles estão mudando de casa, eles precisam conciliar a mudança com o trabalho, e quem já se mudou de casa deve imaginar o perrengue que é isso. Eu não sei, eu nunca me mudei de casa. Então ela tá muito infeliz pelo fato de que os pais dela não estão dando a devida atenção. Até que, para passar o tempo, a Coraline decide explorar os arredores da casa e ela gosta muito de brincar no jardim. Só que em um desses dias tá chovendo e ela não consegue, a mãe dela não deixa brincar fora de casa e ela fica entediada. Então ela chega no pai dela e fala: Ô pai, o que eu posso fazer? Ai, filha, você pode cortar todas as portas e janelas da casa. Mas pai, eu não quero fazer isso é muito chato. Por favor, pai. Meu Deus, eu não devia ter assumido essa criança. Então Coraline, na sua incrível contagem de portas e janelas para desenvolver algum transtorno, encontra um aposento que ela ainda não tinha conhecido. Coraline encontra um aposento que ela ainda não tinha conhecido, mas que estava meio abandonado ali, meio que ficou cheio de caixa da mudança. E nisso que ela estava contando as portas e janelas, ela encontra uma porta bem peculiar. Essa porta não se parece com nenhuma das outras portas que existem na casa. Então ela fica muito curiosa para saber o que tem naquela passagem. Só que quando ela pede para a mãe dela abrir a porta, só que quando ela abre, tem tijolos ali. Até que em uma das noites que Coraline tá a mimir, ela ouve alguns barulhos de uns roedores e decide seguir eles, e eles levam Coraline até a porta misteriosa. E quando ela abre a porta, ela não se depara com os tijolos, e sim para um portal para um outro local. Quando ela atravessa esse portal, ela descobre que do outro lado tem um apartamento idêntico ao que ela estava, só que com umas coisas diferentes. E quando ela entra na cozinha, ela encontra uma criatura que se parece muito com a mãe dela. Só que em vez de olhos, ela tem botões pretos no lugar dos olhos. Mas ali parece que é uma realidade perfeita para Coraline. Os pais dão a atenção que ela quer e tudo ocorre do jeito que ela gostaria que acontecesse. Porém, ela descobre que nesse universo perfeito existe uma condição muito perturbadora e ela precisa escapar de lá imediatamente. Então esse é basicamente o enredo de Coraline, e aqui nesse vídeo eu vou trazer o que eu achei do livro e também eu vou comparar um pouquinho o livro com o filme. Tem muitas coisas diferentes assim, o filme é bem fiel, mas tem uns detalhes que são diferentes, e aqui eu trouxe os que eu mais achei interessante para apresentar nesse vídeo. Vamos começar com o nosso querido Waibe. Se você quer ler o livro esperando que tenha migalhas do romance entre a Coraline e o Waibe, não. O Waibe não existe no livro.
o Aibe surgiu com a adaptação e, se eu não me engano, o próprio autor do livro gostou muito de que tenham inserido esse personagem, mas infelizmente não existe o Aibe no livro e esse personagem tão queridinho não existe. Outra coisa que também não existe no livro é aquela clássica bonequinha que ficou bem marcante, ainda mais por conta do começo do filme, que é a Bela Dama fazendo a bonequinha. E não existe bonequinha no livro. E é uma pena porque ela é bem marcante, assim, e é uma das coisas mais icônicas do filme. Uma diferença é a roupa da Coraline. A gente conhece a Coraline com aquela roupinha, aquela capinha amarela que ela usa. Mas no livro ela é descrita como uma capa azul. A gente até consegue ver aqui na capa, que a capa do livro, ela está usando uma roupa azul. Então ela não usa capinha amarela. E o que eu acho engraçado é que nos conteúdos de terror, ou de histórias muito infernais, tem sempre um personagem com capa amarela. Se você usa amarelo, você deveria tomar cuidado. No filme de Coraline, a gente tem esse gatinho aqui, ele não tem nome, nem no livro, e ele é o único animal que consegue falar com a Coraline quando ela atravessa para o outro mundo. Só que no livro não é assim. Quando a Coraline atravessa para o outro mundo, na cena que ela vai assistir o espetáculo das Spinks Forcible, os cachorrinhos delas conseguem falar com a Coraline, inclusive eles ficam interagindo com ela durante o teatro e eu achei engraçadinho, assim, é uns cachorros meio bizarros. E eles também meio que dão uns tickets pros cachorros, eles não vão só entrando, eles meio que distribuem os tickets. Então, além do gatinho, os cachorros também conseguem falar com a Coraline. No filme, quando a Coraline é atraída pelos camundongos para entrar no portal, eles são camundongos, eles são fofinhos, bonitinhos, mas no livro eles são ratos mesmo, não são camundongos fofinhos, são ratos feiosos. Mais uma diferença é que o portal para o outro mundo é diferente no livro. No filme é como se ele fosse um túnel e ele começa roxo misturado com azul, esses tons aí, e conforme a Coraline vai ficando mais conforme a Bela Dama vai se transformando mais maquiavélica e malvada, o portal vai também ficando desbotado, perdendo as cores. Mas no livro não. O portal, ele é como, na verdade, um corredor bem grande, escuro. Ela consegue ouvir ventos e vozes, e ele é um corredor fedido, assim, bolorento. É até como se fosse uma coisa viva, assim. As paredes são estranhas, tem uma textura estranha. E isso deu muito medo. Por fim, ainda sobre o portal para o outro mundo, no filme, a portinha que leva até o outro mundo, ela é uma portinha simples e bem pequena das outras, parece uma porta de porão. Agora, no livro, a porta que leva ao outro mundo é justamente o contrário, é a maior porta da casa e também é uma porta que é totalmente excêntrica, ela tem vários adornos e ela tem uma estética totalmente diferente do resto das portas da casa. Então, essas foram as diferenças que eu achei mais curiosas entre o filme e o livro. Claro que são detalhes que não mudam muito a trama, mas o livro tem outras coisas também que são diferentes, mas você só vai conseguir descobrir no lendo porque não tem graça se eu contar aqui. Então, agora que eu falei as coisas que são diferentes do livro e do filme, os detalhes que eu achei mais interessantes, não mudam muito na obra algumas coisas, tipo a capa da Coraline não muda nada, mas eu achei interessante porque são coisas que ficaram marcantes no filme e que você vai ler no livro esperando que tenha e simplesmente não tem. Mas agora vamos falar do livro, porque é um livro muito bom, sério. A começar, eu tô falando mais em geral, não especificamente do livro, mas a história Coraline é uma história que merece muito ser aclamada, porque é um enredo muito autêntico. Eu nunca vi nenhuma obra que se assemelhasse com a premissa de Coraline. E o fato de Coraline ser voltada para crianças também é uma coisa muito interessante, porque você não costuma ver obras que têm um teor de terror, suspense, que são voltadas para criança. Então é um grande diferencial. O filme, ele tem muita essa questão assustadora, porque é uma coisa bem visual. Só que o livro, apesar de ter ilustrações, não tem como trazer a questão do visual que o filme consegue trazer. Mas o livro consegue trazer uma atmosfera aterrorizante que eu acho que o filme não
não consegue. Não tô dizendo que o filme não é assustador, mas eu tô dizendo que o livro é bem mais impactante do que o filme nesse quesito. Mas o principal motivo de eu achar que o livro tem essa atmosfera mais aterrorizante que o filme é o fato de que existe uma solidão nesse livro. Como eu disse, não existe o Ibe no livro. E no filme, a gente tem a Coraline com o Ibe, a gente tem a ajuda dele, tanto no mundo real quanto no outro mundo. Então a gente tem a participação ali do Ibe e a gente tem a sensação de que Coraline não tá sozinha, ela tem pelo menos ele e o gatinho. Só que no livro, a Coraline, se não fosse pelo gatinho, ela estaria completamente sozinha. E a gente tem um respiro no filme, porque ela interage com o Ibe. Só que quando a Coraline, os pais dela somem no livro, ela não tem ninguém para interagir. Ela fica totalmente sozinha mesmo. E esse ponto do livro eu achei uma experiência muito peculiar, mas eu gostei muito, sabe? Disso da personagem ficar sozinha, deixou o livro completamente mais, com uma essência mais apavorante mesmo. E eu não sei porquê, mas lendo o livro, eu tive a sensação de que a Coraline é um pouco mais nova do que a Coraline do filme. Acho que em nenhuma das obras fala a idade dela, mas eu não sei, eu tive a sensação de que a Coraline ela é bem mais nova aqui, mas também eu tive a sensação de que a Coraline do livro é mais inteligente que a Coraline do filme. Isso porque, além da Coraline do livro enfrentar tudo sozinha, no final, quando ela captura aquela mãozinha da outra mãe, ela armou para ela conseguir capturar e a chave e a mão caírem naquele poço. No filme não, é uma cena rápida e ela ainda tem a ajuda do Ibe. E não, aqui a Coraline fez tudo sozinha, ela e o gatinho contra esse mundo podre. Eu admirei muito a forma que ela foi desenvolvida. Eu gostei da personalidade que ela tem. Ela é muito destemida, muito corajosa. E, realmente, há quem diga que Coraline foi uma criança burra porque tinha o portal do inferno lá e ela atravessou. Mas eu digo que não, gente. Até porque crianças são naturalmente mais inocentes. E a Coraline era uma criança muito curiosa. Acho que qualquer um que visse aquele mundo ali encantado iria querer atravessar o portal, iria ter curiosidade de conhecer. Então eu não digo que Coraline foi burra porque ela atravessou o portal e ainda foi lá um pouco mais algumas vezes. Ela foi até inteligente porque, diferente das outras crianças, ela conseguiu escapar. Pelo menos é o que a gente consegue entender. Mas o autor, ele deixa a entender que Coraline conseguiu escapar, mas tem as teorias de que a Coraline nunca escapou. E uma grande outra diferença do filme e do livro é que, aparentemente, a Coraline do livro percebeu bem mais antes que a Coraline do filme que aquele mundo ali não estava certo. Então ela já fica com o pé atrás. Na verdade, desde o começo ela tem um pé atrás, mas ela é bem mais perspicaz que a Coraline do filme. Eu acho que ela ficou muito inebriada com tudo aquilo. E a Coraline do livro já ficava mais assim: o que está acontecendo? A escrita desse livro, gente, é maravilhosa, sabe? É uma linguagem simples, então ela pode ser para todos os públicos, desde que não tenha medo. Então ela é acessível para muita gente, mas não é uma linguagem bobinha também. É uma coisa bem legal e é uma escrita fluida. Conforme você vai lendo, você vai tendo vontade de saber mais sobre o que aconteceu. Então, isso aqui você pega para ler, você lê em 2 dias. Eu mesma, eu li no máximo, se bobear, eu li em 3 dias. Não é um livro longo também, mas é que você lê, você abre isso aqui e você quer ler tudo no mesmo instante. No livro de Coraline, a gente tem uma cena muito assustadora e que eu acho que se ela tivesse no filme, acho que daria mais medo. Uma coisa para você ficar curioso no livro, para ler o livro, é que aqui a gente tem uma cena que envolve o pai da Coraline, o pai do outro mundo, e que não tem essa cena no filme. No filme, a Coraline enfrenta o pai do outro mundo, mas no livro, aqui é bem mais aterrorizante. E tudo nisso acontece num porão, não no jardim que tem a cara dela. E o mais legal de Coraline é que ele não é só um livro de ui, que medo! Mas ele traz alguns valores que são bem importantes também. Coraline nos ensina a valorizar a família e Coraline também nos ensina a importância da coragem.
Então, para finalizar sobre o livro aqui, eu vou trazer a frase de alguns personagens que eu achei bem marcantes. Bom, acho que essa frase é a que marca esse livro, e se você pesquisar sobre, acho que é uma das frases mais conhecidas mesmo, que é a frase que a Coraline diz pro gatinho, referente a uma situação que ela passou com o pai dela, o pai normal dela, tá? Não do outro mundo, antes deles se mudarem pra mansão, inclusive. Ela diz: porque coragem é quando você sente medo de fazer algo, mas faz mesmo assim. É quando você enfrenta o medo. Essa frase representa que coragem não é você não ter medo. Coragem é você ter medo, mas fazer algo porque você sabe que aquilo é o certo a se fazer. E essa frase pra mim foi muito marcante, juro. A outra frase é sobre um dos fantasminhas uma das alminhas que a Coraline encontra, que diz o seguinte: os nomes são as primeiras coisas a desaparecer depois que a respiração cessa e o coração para de bater. Nossa memória dura mais do que o nosso nome. Isso aqui é quando as crianças estão contando as histórias de vida delas, mas elas não se lembram dos nomes. Gente, agora eu vou falar sobre a edição desse livro aqui, porque Coraline tem várias edições, tem uma de luxo linda inclusive, mas tem uma outra versão de Coraline que é a editora Rocco, é a mesma que fez Harry Potter. E gente, essa edição é tenebrosa. Vocês já viram a capa disso? Olha a cara dessa Coraline. Não, essa capa aqui dá mais medo que o filme inteiro. E eu fico, se essa é a Coraline, essa diaba é a Coraline, imagina a Bela Dama, imagina os bichos tudo. Ah, tá repreendido. Vamos lá, a capa de Coraline é assim, é uma ilustração bem bonitinha, cheia de detalhes. Aqui, ó, que é a marca da editora intrínseca, tem um botãozinho, eu achei isso bem fofo. Tem textura aqui, ó, aqui tem um brilho. Tem um brilho aqui, assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Uau! Ele reflete. E tem outra coisa também, que, olha, reparem bem, ó. Aqui, ó, a mansão, que tá roxa, mas no filme o nome dela é Palácio Cor-de-Rosa. E reparem bem, reparem muito bem, reparem muito bem, reparem muito bem. Ó. Pá! Caperota! Aqui é outra mãe, ó. Ai, que medo dela! E aqui é a lombada do livro, que é bem bonitinha também. Aí quando você open the book, ele tem essas chavinhas aqui, que até a chavinha é diferente da do filme, porque ela é mais detalhada. No final também... Ups! No final também tem isso. E o legal dessa edição é que a cada capítulo tem uma ilustraçãozinha. É assim, ó, tem o capítulo, né? Esse aqui é o capítulo 1, aí tem o portal do inferno. Aí você vira aqui, tem essa aqui, não sei se dá pra ver, que é meio infernal isso aqui, mas é a maçaneta e a porta aqui, a chave. Aqui tem uma frase que inicia o capítulo, e quando você vira tem a ilustração e uma página que tá em roxo. Aqui, ó, essa aqui é Coraline, toda descabelada. E uma página aqui, todo capítulo, cada capítulo o desenho aqui muda. Esse aqui é uma chavinha e tem uma página em roxo aqui. Eu achei muito bonito esse fundo roxo com a letra branca. Eu achei a edição impecável. É o diabo, ele vai te pegar. Aqui, ó, tem fitinha pra você marcar o livro. Eu gostei disso. E tem o marca-página que, ó, tem um botãozinho aqui, que bonitinho. Aí é a capinha do livro e aqui atrás está escrito: uma história assustadora sobre uma menina corajosa. O autor, aqui na introdução do livro, ele diz que essa edição ela é em especial a comemoração de 10 anos da obra de Coraline. Provavelmente deve fazer um pouquinho mais tempo, porque eu comprei isso aí, eu comprei em 2022, então tem um tempinho essa edição mesmo. Mas é isso, Coraline é um livro excelente. Então, gente, o livro de Coraline é assim, se você já viu o filme e fica naquela de ai, mas eu já vi o filme, por que eu tenho que ler o livro? Porque o filme e o livro têm essências diferentes. E o livro de Coraline é uma essência que não pode ser dispensada. Você precisa ler esse livro se você assistiu o filme. E se você nem assistiu o filme e nem leu o livro, o que você tá fazendo?
Vai assistir, vai ler. E, falando sério agora, o que eu recomendaria você fazer antes? Eu recomendo ler o livro antes, depois assistir o filme, porque o livro tem detalhes que o filme não tem e tem uma visão um pouquinho diferente, mas os dois são igualmente excelentes, tá? Eu geralmente não gosto de adaptações cinematográficas, mas a de Coraline é uma bela exceção. Eu continuo preferindo o livro, mas eu amo o filme. É uma coisa assim que marcou totalmente minha vida e espero que vocês tenham gostado. Coraline é sensacional.